Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, eu sou o professor Kleber de Matemática do sexto ano e hoje nós vamos estudar sobre a habilidade 26, que é resolver problemas que envolvam a noção de ângulo em diferentes contextos e em situações reais, como ângulo de visão. Nosso objetivo é aprender o que é um ângulo de visão e como resolver problemas que envolvem este conceito. Muito bem, ângulo é um conceito que você já conhece, certo? Olha só, aqui nós temos então que chamamos de ângulo a abertura compreendida entre duas semirretas de mesma origem. Observe só, nós temos aqui um vértice, tá? Ou seja, um ponto onde une duas semirretas. E aqui nós temos as semirretas. Bom, pessoal, para quem não lembra o que é semirreta, é a metade, ou seja, é a metade de uma reta praticamente, que você tem uma origem, tá? E aí você não tem fim, ó. Ok? Tem um início, mas não tem fim. Então, é uma semirreta. E juntando essas duas semirretas aqui em um mesmo ponto, ou seja, na mesma origem, essa abertura aqui vai ser o nosso ângulo, tá? Então, a gente pode determinar esse ângulo como sendo AOB. Basta a gente traçar um ponto aqui na semirreta e outro ponto na semirreta, chamar esse ponto aqui de A e o outro ponto de B, certo? E esse ponto aqui é a nossa origem, tá? O ponto O. Então, aí eu posso juntar A, O, B. E onde fica localizado o ponto, eu coloco aqui, ó, um acento, tá certo? Só para relembrar o que é ângulo. Bom, pessoal, você também já estudou em aulas anteriores que um ângulo pode ser medido com o uso de um transferidor. Mas é sempre bom lembrarmos, não é isso? Então vamos ver aqui. Se eu tenho um ângulo aqui com essa abertura, estou pintando aqui de vermelho, tá? Olha só. Bom, então como medir esse ângulo com o transferidor? Coloque o transferidor sobre o desenho, como a gente fez aqui, tá? Exatamente com um vértice nesse ponto. Observe que os lados em uma mesma direção do eixo marca 0 e o outro, a partir do 0 a gente vai contar, certo? 0, aí aqui 10, 20, 30. Aí você, na outra semirreta, vê por onde passou aqui a semirreta. Então, a gente coloca uma das semirretas no 0 e verifica aonde parou a outra semirreta, por onde passou, tá? E aqui a gente percebe que passou exatamente em cima do 40, nesse caso. Então, a medida desse ângulo aqui é 40. Ok? Mas o que significa ângulo de visão? Tudo que enxergamos está em uma determinada região chamada campo de visão, certo? Este campo de visão é determinado pelo ângulo de visão que corresponde à abertura determinada pelos limites do nosso olho. Olha só, se você fechar um olho, tá, e deixar só o outro aberto, o que ficar aberto vai ter esse limite aqui de visão de 150 graus, ok? Bom, agora se você deixar os dois abertos,
esse campo de visão vai diminuir, tá? Porque de um lado vai ficar 150, do outro lado vai ficar 150. Entendido? Você percebe aqui que aqui é como se fosse a metade de uma circunferência, certo? Então, se eu já tenho 150, esse pedaço aqui vai ser quanto? 30, tá? Então, desse outro lado aqui também vai ser 30. Aí você tem que lembrar o seguinte, que vai ser retirado 30 de cada lado aqui. Do lado que era 150, eu vou retirar 30. Se você perceber, então vai ficar 120. Você tem 150, tirando 30, fica 120. E se eu for analisar com o outro lado também, a mesma coisa. Se você tem 150 aqui, retirando 30, fica 120. Então, a gente, com os dois olhos abertos, vai ter um máximo de visão de 120 graus, tá? Um ângulo de visão de 120 graus. Entendido? O campo de visão pode ser classificado como monocular, que é a visão só de um olho, e binocular, que é a visão dos dois olhos. No caso de nós, humanos, podemos enxergar cerca de 180 graus para frente, sendo que nossa percepção de profundidade é determinada pelo ângulo de intersecção dos dois olhos, ou seja, 120 graus. Ok? Que a gente acabou de ver. Então, o campo de visão também é um conceito presente na configuração de câmeras e radares, pessoal, pois as lentes também proporcionam um ângulo maior ou menor, conforme sua confecção. Olha só. Nas câmeras fotográficas, por exemplo, a escolha da espessura da lente determina o ângulo de visão da imagem e a distância a qual a imagem deve ser focada. Nós temos aqui vários tipos de ângulo, olha só, um por distância aqui, e aí você vê que nesse daqui o ângulo é menor, aí aumenta a distância, é menor em relação a esse ângulo, tá? E aí quanto mais vai diminuindo, olha só, esse ângulo aqui já é menor em relação a esse, só que a distância se torna o quê? Maior, tá? A distância aqui está se tornando maior. O que mais? A lógica para a lente das câmeras é que quanto maior a sua espessura, ou seja, quanto mais grossa for a lente, né, mais longe ela conseguirá focar. Porém, menor será o ângulo de visão, certo? E quanto menor for sua espessura, menor será a distância. Só que você vai ter o quê? Um campo de visão maior. Entendido? A tabela abaixo, pessoal, vai mostrar algumas opções de lentes e suas medidas aproximadas. Olha só. Nós temos aqui a espessura da lente com 4 milímetros. Aí nós temos aqui que essa de 4 milímetros, o ângulo vai ser aproximadamente, o ângulo campo de visão, né, de 70 graus, tá? E com a distância de 6 metros, até 6 metros. Já quando eu aumento a espessura dessa lente, ou seja, deixo mais grossa, tá? Você vai perceber que o ângulo de visão vai ficar menor. Vai ficar só com 50 graus. Só que em compensação, a distância vai ficar o quê? Maior. Certo? E assim por diante, olha só, vai aumentando, o ângulo diminui e a distância aumenta. E assim por diante.
Certo. Agora vamos ajudar um fotógrafo a escolher lente mais adequada para cada uma das fotografias que ele foi contratado a fazer. Meça os ângulos dos desenhos representativos de cada situação com o uso de um transferidor. Analise a tabela abaixo e indique qual lente é mais adequada para o fotógrafo usar em cada situação. Vamos lá. Meça os ângulos com o uso de um transferidor e identifique qual lente é a mais adequada, ok? Primeiro trabalho, pessoal, é fotografar uma lancha que que será vendida na internet. Olha só, você tem aqui que tirar uma foto dessa lancha para poder vender na internet, ok? Então você vai ter que tentar pegar essa lancha toda, né? Então vai ficar mais ou menos aqui nessa distância, tá bom? Então, pessoal, tentem fazer isso. Você vai procurar algo real, tá? Para poder tirar a foto e você vai tentar depois, na foto aqui, tentar medir esse ângulo. Então, vamos ver como é que ficaria? Para decidir qual lente escolher, utilizei um transferidor para medir o ângulo de visão necessário para realizar a fotografia. Para isso, usei os pontos A, V e B como referências. Olha só. Pronto, depois que você tirou a foto aqui, e aí você marca esses pontos, como eu mostrei para vocês antes, tá? E aí você vai fazer o que? Vai tentar medir com o transferidor do jeito que eu ensinei. Em uma das semi-retas aqui, você coloca o transferidor a partir do zero, tá? E aí você vai contando aqui, ó, 10, 20, 30, 40. Perceba, pessoal, que ficou um pouco mais que 40, tá? Um pouco mais que 40. Então, consultando a tabela lá, você vai achar o que? No 40 vai ser uma lente com 8 milímetros, tá bom? Com 8 milímetros. É só consultar a nossa tabela. Vamos fazer mais uma. Segundo trabalho é fotografar a pipa campeã do torneio municipal de pipas, tá? Pessoal, esse teste que a gente está fazendo aqui, você pode fazer com objetos em sua casa, tá bom? Então vamos lá. Olha só como é que vai ficar. Pronto. Quando você faz aqui a fotografia, você vai marcar os pontos máximo aqui da pipa, tá bom? Limites, né? E depois vai traçar umas semi-retas. Bom, então aqui você vai marcar o 0, 10, certo? E aí você vai perceber que vai passar exatamente aqui, quase no 20, tá bom? Quase no 20. E com isso, como não existe aqui para 20, né? A gente vai escolher uma lente menor possível, que seria de 16 milímetros, pessoal. Aí no caso a lente é bem grossa, tá certo? Olha só, e se fosse aqui para fotografar aqui um ponto turístico qualquer, tá bom? Como um castelo, não é isso? Você vai tirar a foto e aí você vai ter que ficar uma distância bem grande dele, né? Para poder tirar a foto dele inteiro, ok? Então fazendo isso, como é que a gente vai ficar? Olha só. Você vai perceber, pessoal, que juntando aqui esses pontos, tá? Você vai ficar aqui, botando o transferidor no zero, vai ficar exatamente a 1 grau de 50, um pouco maior que 50, tá bom? E aí, 50 você vai lembrar, ou pode voltar lá no slide, que é 6
milímetros, tá certo? Bom, e você? Qual foi a escolha de vocês? Nesta aula, pessoal, vimos que quanto mais próximo do campo de visão um objeto está, maior vai ser o ângulo de visão requerido. Estes conceitos estão presentes na visão e em aparelhos como máquina fotográfica, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.